Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Dan Falter e hoje é dia de vender o próprio peixe aqui no canal Desinformados. Eu já falei para vocês num outro vídeo sobre o Chatflix. Eu vou deixar aqui nos cards o link para esse vídeo. Mas, para quem não assistiu, o Chatflix é uma plataforma onde você pode ler histórias de uma forma um pouquinho diferente. Essas histórias são contadas na tela de um celular. Então ali os personagens conversam e interagem como se eles estivessem num aplicativo de mensagens. A minha primeira história, chamada O Informante, já estava disponível desde dezembro, você já pode conferir, mas eu quero falar hoje sobre a minha nova história nessa plataforma, que se chama Quase Morto. Quase Morto conta a história de Dimas. Dimas é um senhor, um escritor, que, infelizmente, não consegue fazer com que seus livros vendam bem. Então, por causa disso, ele decide aplicar um golpe. Ele decide forjar a própria morte, para que assim os seus livros vendam mais. E para que esse plano de morte forjada dê certo, o Dimas decide não contar para ninguém que ele está fazendo isso, inclusive para a própria mulher e para o primo, que são os familiares mais próximos que ele tem. Infelizmente, os livros acabam sim vendendo muito e gerando uma alta renda, o que desperta a cobiça de algumas pessoas, mas também a suspeita de que os próprios familiares estariam envolvidos no assassinato de Dimas. A história então vai ganhar contornos bastante interessantes, porque o plano original dele era que esse dinheiro surgisse da venda dos livros enquanto ele estivesse escondido, e depois ele poderia arrumar uma nova identidade ou viver escondido junto com a mulher e gozar dessa fama e desse dinheiro adquiridos. Só que a história vai ganhar contornos completamente malucos, com acusações, envolvimento da polícia, envolvimento da imprensa. E para piorar, os livros de Dimas são sobre política. E um político muito importante se sente incomodado, já que esses livros estão prejudicando a carreira dele. Então nós temos aí mais um elemento na trama que vai gerar uma grande confusão, tudo por causa que o Dimas resolveu forjar a própria morte. E a ideia para escrever essa história, Quase Morto, surgiu a partir de um tweet. Eu estava lá no Twitter dando uma olhadinha na timeline e eu vi que alguém colocou que aqui no Brasil nós temos o hábito de ler apenas escritores brancos, homens e mortos. Eu achei bastante engraçada essa expressão, né, nesse tweet da pessoa que queria justamente valorizar a literatura contemporânea. Então eu imaginei, falei, puxa vida, tantas pessoas só conseguem o esforço reconhecido depois da morte. Falei, bom, e se o escritor fizesse justamente isso? Forjasse a própria morte e aproveitasse em vida os benefícios que costumam acontecer logo depois disso. Então, para vocês verem como às vezes a ideia para uma história pode surgir de uma coisa super simples, como um tweet, como algo que a gente vê na rua, como um comentário que alguém faz com a gente. Tá? Eu pretendo mais para frente fazer uma série de vídeos falando sobre escrita criativa. Inclusive, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, coloca aí nos comentários. Tá? Assim que o canal crescer um pouquinho mais, tiver mais gente, eu vou começar uma série sobre escrita criativa, onde a gente pode discutir ideias, formas de escrita, regras gramaticais, mercado editorial e tudo mais. Como o Chatflix é voltado às conversas que acontecem entre os personagens, não há tanto ambiente a ser descrito, já que a gente vê as interações através do celular, eu achei interessante falar um pouquinho para vocês sobre os personagens dessa história. Nós temos, é claro, o Dimas, que é esse escritor que forja a própria morte, e outros personagens muito importantes, como, por exemplo, a Lucinda. A Lucinda é uma professora e esposa do Dimas. Eles já são um casal um pouquinho mais velho, ali para mais dos 50 anos, eles não tiveram filhos, então eles já estão aí pensando em aposentadoria, em coisas desse tipo. E a Lucinda acaba sendo a principal prejudicada e ao mesmo tempo a principal favorecida dessa história. Ao mesmo tempo em que ela recebe uma grande soma de dinheiro, ela é a principal suspeita desse provável assassinato, já que como ninguém encontra o corpo, nem dá para dizer que o Dimas foi assassinado. Teoricamente, ele está desaparecido. Então, ela acaba se envolvendo com a polícia, com a imprensa
e com esse político que está querendo tirar esses livros de circulação. Além dessa esposa, nós temos também o Damião. O Damião é um primo do Dimas e é uma pessoa muito próxima da família. Logo no começo, a gente vai ver o Damião como um cara legal, um cara que está ajudando. Só que, conforme esse dinheiro todo surge, o Damião vai ser um dos grandes interessados nessa bolada e vai render umas situações bem interessantes aí na trama, que eu não vou contar, porque senão vai ser spoiler. Além deles, nós temos duas pessoas bastante interessantes para a história, que são o Ricardo, que é um investigador de polícia responsável pelo caso, e um cara que encasquetou com a Lucinda. Ele realmente acredita que ela é culpada e ele começa a fazer de tudo para colocar ela na cadeia, para responsabilizar ela pelo crime, mesmo não encontrando provas conclusivas disso. Além dele, a gente tem também a Vânia, que é uma repórter que está cobrindo o caso e que tem uma certa relação com esse policial. E a gente vai vendo a partir da história mais uma trama sendo costurada entre essa repórter e esse policial. Nós temos também o político e o seu assessor, que são pessoas muito importantes na história. O político é o deputado Aloysio Barranquilla, um deputado corrupto, cujas ações incorretas acabam sendo denunciadas pelos livros do Dimas. Nós não sabemos como o Dimas teve acesso a essas informações, mas esse político vai fazer de tudo para tirar esses livros de circulação. Seja comprando todos os livros, desacreditando a figura do Dimas, desacreditando a figura da esposa, colocando esse assassinato na imprensa. Esse cara vai fazer de tudo para tentar livrar a própria pele. E o Frederico é o assessor desse Aloysio, é o cara que realmente executa as ações para que o político não seja diretamente ligado às coisas que estão acontecendo. É esse laranja aí que a maioria dos políticos deve ter e que também age bastante para fazer a história andar. E finalizando os personagens, a gente tem a figura do Pablo, que é um investigador particular contratado pelo Damião, o primo do Dimas, para investigar esse assassinato, esse desaparecimento. O Damião começa a ter uma certa desconfiança de que o Dimas talvez tenha feito esse golpe de forjar a própria morte e resolve contratar o Pablo para fazer isso. E, para finalizar, a gente tem a Sheila. A Sheila é a editora, a responsável pelos livros, a pessoa que vai conversar aí com a Lucinda sobre direitos autorais, também vai receber contatos do político, do assessor, da polícia, tá? E com todos esses personagens nós temos uma trama muito interessante, que acaba sendo uma espécie de romance policial, um thriller, aonde você não sabe realmente o que vai acontecer. O Dimas vai conseguir ter sucesso nesse golpe? A mulher vai ser presa? Ela vai conseguir escapar? E o Damião? Será que ele vai conseguir dar um golpe, já que ele também está tentando ficar com esse dinheiro? E esse político? Até onde ele vai, junto com seu assessor, para impedir a publicação desses livros? Para saber mais, entre na plataforma do Chatflix e procure pela história Quase Morto de Dan Falter. Espero que você goste. E se você chegou até aqui, dá uma forcinha pra gente, ajuda esse canal a crescer. Você pode fazer isso se inscrevendo no canal. Lembre-se que quando a gente chegar a 200 inscritos, eu vou sortear mais um livro, vou sortear um poema de guerra. Eu já sorteei 2 livros quando a gente chegou em 100 e 150. Eu vou deixar também o link com o vídeo para o sorteio, para que você entenda melhor as regras de como isso funciona. Mas você também pode curtir esse vídeo. Você pode deixar um comentário pra gente, feedback sobre esse vídeo, sobre o nosso canal, sobre a leitura dessa obra, caso você tenha feito, sugestões, reclamações, o que mais você quiser. E você também pode compartilhar esse vídeo. Compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha em algum lugar para que mais pessoas fiquem sabendo desse conteúdo e venham até aqui engrandecer essa conversa todas as semanas. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo e até mais.